Boa tarde, pessoal. Aula de hoje, a prova Brasil, lição número 9, expressões algébricas. Atividade número 3. Matheus é marceneiro e precisa fazer 2 tampos de mesa respeitando as seguintes condições, estabelecidas pelo cliente. Primeira condição: um tampo deve ter o formato quadrado e o outro o formato de um triângulo equilátero. Segunda condição: o lado do tampo quadrado deve medir 0,5 metros a menos que o lado do tampo triangular. Terceira condição: os 2 tampos devem ter o mesmo perímetro. Questões da aula de hoje: qual é a medida do lado do tampo triangular e do tampo quadrado? Segunda questão: qual é o perímetro dos tampos? Ok? Vamos então para a seção Responda e vamos resolver os exercícios. Item A: chamando de x a medida do lado do triângulo equilátero, que expressão representa o seu perímetro? Pessoal, vamos retornar ao quadro da aula passada. Na aula passada, nós vimos que o perímetro do triângulo era 3 vezes o lado do triângulo, ok? Se o lado do triângulo vai ser chamado de x, então o perímetro do triângulo passa a ser igual a 3x, ok? Então vamos retornar para a nossa atividade. E aqui no item A, vamos escrever a expressão que representa o perímetro desse triângulo, que é 3x, onde x é a medida do lado. Item B: considerando x a medida do lado do triângulo equilátero e a segunda condição dada no problema, como pode ser representada a medida do lado do quadrado? Então, pessoal, vamos ver qual é a medida do lado do quadrado. Ou melhor, qual é a segunda condição do problema. Segunda condição: o lado do tampo quadrado deve medir 0,5 metros a menos que o lado do tampo triangular, ok? Então, gente, é 0,5 metros a menos. Então, vamos lá. O lado do tampo triangular mede x e o lado do tampo quadrado mede a medida do triangular menos 0,5, ok? Então, resposta, vocês vão marcar aqui, ó, x menos 0,5, tá bom? Item C: com base na resposta ao item anterior, determine a expressão que representa o perímetro do quadrado. Pessoal, vamos voltar um pouquinho ao quadro da aula anterior, ok? Na aula anterior, a gente viu que o perímetro do quadrado era 4 vezes o lado, não é verdade? Só que eu fiz uma suposição errada, né? Eu pensei que o lado do quadrado era 0,5, mas não é. Eu fiz uma leitura errada lá, não foi? Do problema. Vamos apagar aqui para consertar. O lado do quadrado é x menos 0,5, né? Eu pensei que o lado do quadrado era 0,5 e não era. Era o lado do triângulo menos 0,5. Então, o perímetro do quadrado
vai ser 4 vezes x menos 0,5. Ok? Vamos então escrever aqui corretamente. O perímetro do quadrado é 4 vezes o lado, que é x menos 0,5. Tá bom? Então, vamos agora retornar para a nossa atividade, depois dessa correção. Vamos aproximar um pouquinho. Ó. Determine a expressão que representa o perímetro do quadrado. O perímetro do quadrado é 4 vezes o lado do quadrado. E quanto é o lado do quadrado? X menos 0,5. Ok? Item D. Escreva a equação que representa a terceira condição para a fabricação dos tampos das mesas. Vamos então retornar um pouquinho na atividade. Qual é a terceira condição? Os tampos, ou melhor, os dois tampos devem ter o mesmo perímetro. Então, vamos fazer, né? Ó, vamos retornar ao nosso quadro da aula anterior. A gente tinha visto na aula anterior que o perímetro do triângulo é 3 vezes o lado, não é verdade? E foi pedido que a gente representasse o lado pela letra x. Então vamos colocar x aqui no lugar de L. Ó, 3x é o perímetro do triângulo, que é igual ao perímetro do quadrado, que é 4 vezes x menos 0,5. Então esta equação aqui é a solução da questão. Vamos então retornar novamente para a nossa atividade. Ok? E vamos escrever aqui, ó. Perímetro do triângulo igual o perímetro do quadrado. Ok? Isso aqui implica o quê? Qual é o perímetro do triângulo? É 3 vezes o lado, que é x. E qual é o perímetro do quadrado? É 4 vezes o lado do quadrado. E quem é o lado do quadrado? X menos 0,5. Ok, gente? Item E. Resolva a equação do item anterior e responda as questões propostas na atividade. Eu vou resolver aqui na folha do livro mesmo. Ó, 3x igual. Gente, aqui, ó, 4 vezes, né, um parênteses. Vamos usar a propriedade distributiva. Ó, 4 vezes x é 4x, tá bom? 4 vezes 0,5 é 2. Número positivo multiplicado por número negativo dá resultado negativo. Ok? Então, agora vamos prosseguir colocando todas as variáveis no primeiro membro, ok? Esse 4x está positivo no segundo membro, ele vai vir negativo para o segundo. Desculpa, ele está positivo no segundo, vai vir negativo para o primeiro. Vai ficar 3x menos 4x igual a menos 2. Apagar aqui porque eu esqueci o sinal de menos, ó, igual a menos 2, tá bom? Vamos continuar resolvendo aqui do outro lado. Quanto é 3x menos 4x? Sinais diferentes, fica o sinal do maior, que é menos, né? Por que que eu disse que o sinal é diferente, gente? Porque esse 3x aqui, como ele não tem sinal, o sinal dele é positivo, né? Então, sinal de um positivo, sinal do outro negativo, sinais diferentes, fica o sinal do maior, que é menos. E a gente subtrai, né? O maior do menor. 4x menos 3x, 1x. Então, menos x igual menos 2. Gente, quando a variável tem sinal negativo numa equação, a gente faz o seguinte. Troca o sinal de todos os termos da equação. Quem é positivo fica negativo. Então, x igual a 2, né? Então aqui o x era negativo, ficou positivo, o 2 era negativo, ficou positivo, porque a gente troca o sinal.
Resposta: a medida do lado do tampo triangular é 2 metros, ok? A medida do tampo quadrado é... Vamos calcular aqui do outro lado a medida do tampo quadrado. A medida do lado do quadrado é igual a x menos 0,5, que é a medida do tampo triangular menos 0,5. Então, a medida do tampo quadrado é igual a... Eu fiz errado aqui, era para fazer 2. É igual a 2 menos 0,5. Então, a medida do lado do quadrado é 1,5. Ok, gente? Então, a medida do tampo quadrado está aqui, é 1,5. Agora, a medida do perímetro de cada tampo, os perímetros têm a mesma medida. Então, se eu calcular a medida do tampo triangular, do perímetro do triângulo, eu vou estar calculando as duas. A medida do tampo triangular é 3 vezes x. 3 vezes x. Que é igual a 3 vezes 2, que é igual a 6. Resposta: 6 metros. Bem, pessoal, fim de aula. Por hoje é só.